Olá, eu sou o professor Fernando de Química e hoje o papo é sobre cinética química, mais especificamente sobre a lei das colisões. Seja bem-vindo, você está no Chemical. Um salve aí para você que já é inscrito no canal, mas se você não for, inscreva-se no canal, curta, compartilhe que você está me ajudando muito a levar a mensagem da química para todo mundo aí, beleza? Siga nas redes sociais também, é sempre @chem_call. A cinética química é a parte da química que estuda a velocidade com que ocorrem as reações. Você deve lembrar que para que uma reação química ocorra, deve existir contato entre os reagentes e afinidade entre eles, além de uma energia inicial, e essa energia é chamada de energia de ativação. A energia de ativação é a energia mínima necessária para que a gente possa iniciar uma reação química, ou ainda para a formação do complexo ativado. O complexo ativado é um intermediário entre a quebra dos reagentes e a formação dos produtos, que você pode também isolar num procedimento do laboratório. Então, além do contato entre os reagentes e a afinidade, nós precisamos, para iniciar a reação, dessa energia de ativação. Agora eu vou te mostrar no gráfico como é que se apresenta a energia de ativação. Então, para esse exemplo aqui, eu coloquei uma reação do tipo exotérmica. Você vai reparar que o reagente tem mais energia do que o final como produto. Bom, aqui eu não estou tratando do aspecto da entalpia, mas sim da energia de ativação. E a energia de ativação vai ser essa energia saindo aqui do reagente e indo até a formação do complexo ativado, lá no topo da minha curva. Quanto menor for o valor dessa energia de ativação, maior vai ser a velocidade. Então elas são inversamente proporcionais. Tanto maior será a velocidade da reação, quanto menor for a energia de ativação. É possível que você consiga fazer a modificação dessa energia de ativação pela ação de um inibidor ou de um catalisador. Um catalisador vai baixar a energia de ativação, aumentando a velocidade, enquanto que o inibidor vai aumentar a energia de ativação, diminuindo a velocidade. Bom, mas o que isso tem a ver com as colisões? As colisões também podem ser entendidas a partir da energia de ativação. Afinal de contas, se a gente define como a energia de ativação sendo aquela energia mínima necessária para a formação do complexo ativado ou para o início das reações, a gente também pode colocar como sendo a energia de ativação aquela energia mínima necessária para a formação de colisões efetivas. Aí você vai me perguntar o que é uma colisão efetiva. Segue aí que eu vou te mostrar como é que funciona o esquema das colisões. Este exemplo que eu estou mostrando para você aqui, eu estou considerando a reação do gás hidrogênio com o gás cloro para a formação do gás cloreto de hidrogênio. Então todo mundo na forma gasosa, a estequiometria está perfeita, 1 para 2, e eu representei, para ficar um pouco mais lúdico para você aqui, ó, bolinhas azuis, eu vou pintar ali para representar o gás hidrogênio, vermelha para representar a substância cloro e ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio, azul e vermelho, tá bom? Aqui inclusive eu estou respeitando a estequiometria, ó, 1 para 2, beleza? Agora eu vou colocar esses gases, todos eles confinados, e eu estou imaginando um equilíbrio químico. Então eu estou pensando na reação reversível dentro de um cilindro fechado. Nesse cilindro, por estar fechado, não tem troca de massa. Então a gente vai considerar o equilíbrio com pressão e temperatura constante. Tá bom? Então a pressão e a temperatura estão constantes, o sistema está fechado, não tem troca de massa. Imaginem que esses gases aqui, ó, eles estão colidindo, as partículas, as moléculas estão colidindo de maneira aleatória. Então a gente precisa imaginar que tipo de colisão é que vai gerar uma reação química e que tipo de colisão que não vai gerar uma reação química. Aqui eu estou colocando para você quais são as possibilidades de colisões. Então quais são as possíveis colisões? Vamos fazer o seguinte, vamos analisar cada uma delas e marcar elas como sendo reação ou não reação. Eu coloquei aqui para você, ó, que eu vou usar a legenda, fazer um tique, um visto ali, ó, de azul, eu vou chamar isso de reação química, ali é onde vai acontecer uma reação. Caso contrário, um xizinho em vermelho a gente vai marcar onde não tem uma reação. Agora preciso de uma caneta, né? Opa, chegou. Agora olha só, hidrogênio com hidrogênio. O hidrogênio não vai reagir com o próprio hidrogênio porque ele é exatamente a mesma substância, então essa é uma colisão que não vai gerar uma reação química, portanto, não é uma reação. Se eu pegar a colisão entre hidrogênio e cloro, entre o H2 e o Cl2, não é exatamente a reação direta que a gente está imaginando? Então, eu terei uma reação química aqui. Na próxima colisão, outra possibilidade que eu tenho é entre hidrogênio e HCl. Você vai dizer assim para mim, mas tem uma reação, porque ele pode trocar de lugar com o cloro. Mas o hidrogênio trocando de lugar com o cloro vai formar hidrogênio e HCl. Então continuam sendo as mesmas substâncias no reagente e no produto, então não é exatamente uma reação. Então aqui não ocorre reação. O mesmo a gente vai observar que não tem reação quando eu tiver a colisão entre duas moléculas de cloro. Cloro e cloro colidindo não são reações. Cloro e ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio
também não vão reagir. Por quê? Porque se eu tiver a troca do hidrogênio pelo cloro, ainda assim eu vou ter a substância cloro ao final e cloreto de hidrogênio. Então também não é uma reação química. Por outro lado, se você considerar a reação como sendo reversível, você vai perceber que HCl com HCl, no sistema reversível, vai formar Cl2 e H2. Então, com energia suficiente para isso, nós temos a reação reversa, nós temos a reação indireta. Então, ali pode ser uma reação química sim. E dessas colisões aqui que eu sugeri para vocês, apenas 2/6, ou ainda 1/3, não é? Das colisões, nós temos como sendo aquelas que podem gerar a formação de reação química. Então vão formar uma reação química, levam a uma reação química, já as outras não. Então eu tenho ali a maior parte das colisões para a representação desse sistema não vai gerar uma reação química. Daí você vai me perguntar o seguinte, tá, mas isso é um problema? Não, não é problema nenhum. Só que a gente vai classificar como sendo reação química uma colisão chamada de efetiva. E aquelas que não são reações químicas nós vamos chamar de colisões não efetivas. Então nem toda colisão vai levar a uma reação química. As efetivas são as reações e as não efetivas são as colisões complementares do sistema. A pergunta que você poderia me fazer é a seguinte. Bom, prof, se as colisões efetivas são aquelas colisões que vão levar à formação de uma reação química, então quer dizer que a velocidade vai depender justamente dessas colisões efetivas, tá certo? Correto. Só que eu te digo que ainda tem uma maneira da gente melhorar essa velocidade, melhorar ainda essa colisão do tipo efetivo. Quer ver como? Levando em consideração apenas as colisões efetivas, que são aquelas colisões que vão levar à formação de uma reação química, e eu estou considerando que todas as colisões estão acontecendo com o mesmo tempo e só no caminho direto, para ficar mais fácil de você entender. Aqui eu estou colocando 3 situações em que eu estou variando a geometria, ou seja, a orientação espacial da colisão. Tá bom? Tô pegando essas moléculas diatômicas aqui, claro, para formar uma nova molécula diatômica, mas eu quero que você repare em cada um dos exemplos como é que elas vão se comportar em relação à colisão. Se eu pegar aqui no meu exemplo, na minha situação A, eu tenho uma orientação que vai levar à formação, lembrando você, que todas as colisões eu estou considerando sempre com o mesmo tempo. Então quer dizer, aquela que vai ter a maior velocidade vai ser que vai formar mais partículas no final. Tudo bem? Se eu tenho as duas aqui com essa orientação, repare você que na situação A ocorre com a formação de apenas uma molécula. E aí as outras vão se espalhar. Mas eu tenho a formação de uma molécula. É como se a gente estivesse fazendo uma molécula por unidade de tempo, ou 1 mol por unidade de tempo, a gente pode considerar assim, pensando em mol. Na situação B, o mesmo acontece. As duas com energia suficiente, vindo de encontro uma com a outra, e aí eu tenho a formação também de mais uma. E aí as outras duas vão se espalhar. Mas o que acontece? No primeiro caso e no segundo caso, eu tenho a formação de apenas uma molécula por colisão, enquanto que no terceiro caso, eu tenho uma orientação especial aqui, uma orientação que ela é a melhor, e a gente vai dizer então nesse caso que ela é uma orientação favorável, que vai levar à formação de 2 moléculas de uma vez só. Isso seria a orientação ideal, tá bom? Para a formação do cloreto de hidrogênio. Então a gente teria uma orientação ideal que uma colisão já formariam as 2 moléculas do cloreto de hidrogênio. Então C seria a colisão ideal, ou seja, aquela que tem orientação favorável. Todas são efetivas. Essas duas aqui são colisões efetivas não favoráveis e essa é uma colisão efetiva favorável. É claro que quanto maior o número de colisões efetivas favoráveis você tiver no sistema, maior vai ser a velocidade da reação. Então, se todas acontecem na mesma unidade de tempo, dá pra gente dizer que essa daqui seria a mais veloz de todas. Agora que você já viu que a orientação espacial das colisões vai mexer com a velocidade, você também deve estar se perguntando aí assim, provavelmente, para que eu aumente a velocidade da reação, basta apenas que eu haja com a intenção de aumentar as colisões efetivas favoráveis. Aí eu vou dizer para você que não tem como fazer isso. Você vai ter que ao mesmo tempo aumentar todas as colisões, para que aumentando todas as colisões aumente efetivas e não efetivas. Aumentando efetivas, você vai aumentar as não favoráveis, mas também vai aumentar as favoráveis. E isso vai fazer com que a velocidade aumente. Mas controladamente apenas um tipo delas, você não vai conseguir fazer, tá bom? Deixa eu mostrar para você um resumo então de como as colisões vão se comportar. A teoria das colisões vai dizer justamente o seguinte, que quanto maior o número de colisões, maior vai ser a velocidade. E a gente tem que analisar 2 fatores, ocorre ou não reação, ou se ela ocorre na melhor orientação. De acordo com a ocorrência da reação, nós temos 2 tipos, colisões não efetivas e colisões efetivas. Ocorre a reação, então ela é efetiva. Se for uma efetiva, você tem que pensar se ela está na melhor orientação. Na melhor orientação, favorável, não é a melhor orientação, mas ainda leva a uma reação química,
não favorável, em relação à ocorrência ou em relação à nossa orientação. Duas coisas que vão levar a colisões melhores para que a gente tenha um aumento da velocidade, beleza? Agora, o importante é a gente saber como é possível modificar essas colisões. Uma vez que eu disse para você que a gente tem que modificar todas elas para que a gente possa aumentar o número de colisões efetivas favoráveis para aumentar a velocidade. Como que a gente vai fazer isso? Vamos ver? Ações que modifiquem a energia envolvida nas colisões ou ainda aquelas que aumentem o número de colisões serão aquelas que vão aumentar a velocidade. Você tem uma disponibilidade maior de partículas, então você terá também um número maior de colisões, ou ainda se a energia for maior, você tem uma possibilidade maior de colisões. É o que acontece com esses três fatores principais que eu mostrei aqui para vocês. Ó. Fatores que modificam o número de colisões, coloquei três que são os principais. Sempre que você aumentar a temperatura, você está aumentando a energia cinética do sistema. As colisões vão aumentar. Então você tem uma possibilidade de aumento de colisões em função do aumento da energia cinética média do sistema. A mesma coisa vai acontecer quando você aumentar a concentração. Eu tenho uma disponibilidade muito maior de partículas. As partículas que reagem vão estar em uma quantidade maior, portanto a possibilidade de colisão é maior, e leva também ao aumento da velocidade. E o último fator, superfície de contato ou área de contato. Então, se você tiver uma substância mais finamente dividida, significa que eu consigo, menos agrupado, né, menos grumos, menos agrupados ali, eu teria um aumento do número de partículas também. Tendo um aumento do número de partículas, o que acontece? Eu também vou aumentar o número de colisões. Então, utilizando esses três exemplos aqui, para a temperatura eu podia pensar numa reação química com o meio reacional numa temperatura maior, mais elevada, significa então que ela vai acontecer mais rapidamente. Na concentração, eu poderia também citar os incêndios em local aberto, que acontece com justamente a passagem excessiva do ar atmosférico ali, a passagem de correntes, né? E a gente está utilizando o oxigênio como comburente, você está colocando uma quantidade muito maior, uma disponibilidade maior de oxigênio, portanto você tem a velocidade de queima maior também. No exemplo da superfície de contato, eu poderia citar para você outra combustão, só que agora eu estou pensando em fazer a queima, por exemplo, de uma mesma massa de serragem em relação a uma outra massa, só que daí de uma tora. Imagina que você pegou uma tora e a mesma massa dessa tora na forma de serragem. A serragem vai queimar muito mais facilmente, por quê? Porque ela está mais finamente dividida. O que acontece? A velocidade também vai aumentar. É claro, não são só apenas esses fatores. Existem outros fatores muito importantes, como por exemplo, estado físico, pressão, presença de luz ou ainda de eletricidade. O estado físico é muito importante porque as reações que acontecem no estado físico gasoso são muito mais rápidas do que no estado sólido. E por que isso? Justamente porque a gente tem lá no estado gasoso uma aleatoriedade muito maior, um espaçamento maior entre as partículas e elas estão mais livres, diferente do estado sólido. Beleza? Foi muito bacana ter você aqui comigo. Muito obrigado pela tua companhia. Até semana que vem aqui no Chemical. Beijo na mãe!